Sejam bem-vindos a mais uma edição do Direito Bancário em Debate. Manhã de quinta-feira que nós discutimos, debatemos e aprendemos reciprocamente sobre a advocacia bancária. E hoje, como tema especial do dia, vamos falar sobre o julgado do STJ que tratou da atipicidade das transações bancárias e o respectivo dever de segurança das instituições financeiras. Um julgado que rompe a lógica que vinha vigendo em alguns tribunais e que vai mudar o cenário da sua advocacia. Então você que está chegando aqui agora, já pega o aviãozinho que está aqui embaixo, compartilha com sua amiga, com seu amigo advogado, para que eles também saibam deste novo julgado que pode alavancar o faturamento do seu escritório. Então, ajude o seu amigo, ajude sua amiga a crescer de vez na advocacia, e em especial na advocacia bancária diferenciada, que é o que eu ensino todos os dias e nas lives eu ensino para vocês de modo mais aprofundado. Estou vendo o pessoal entrando aqui, muito bacana ter vocês por aqui, tá? Sejam bem-vindos. E depois desta explicação sobre este novo julgado, neste novo formato de Direito Bancário em Debate, nós passaremos para as respostas às perguntas formuladas na nossa caixinha de ontem e algumas também que são formuladas aqui durante a live. E para você que está com alguma dúvida sobre a advocacia bancária, aqui embaixo tem essa interrogaçãozinha, pode mandar a sua pergunta por escrito ou pedir para participar ao vivo comigo aqui para tirar a sua dúvida. Mas lembrando, eu só vou responder dúvidas que sejam abstratas. Eu não posso entrar na dúvida concreta do seu escritório. Então não particularize falando, olha, eu tenho um cliente aqui no escritório, eu estou com uma causa aqui, eu queria saber qual que é a melhor solução. Não, já pergunte diretamente. Por que se aplica essa norma? Por que cabe repetição em dobro? Por que existe a tese da amostra grátis? Ou como se faz o caminho da advocacia extrajudicial? Então já entre direto na pergunta sem contextualizar ali com os fatos do seu escritório para que eu possa responder em razão da minha profissão de defensor público, tá bom? Então eu já vou abrir aqui para a gente começar com as perguntinhas com vocês. Primeira pergunta sobre imposto de renda. O imposto de renda como componente do mínimo existencial pode para fins de superendividamento? Não é possível. Eu entendo que o único imposto que você pode colocar no custeio do mínimo existencial é o IPTU, porque ele vai compor o conceito de moradia. Este conceito aqui não vai se aplicar e você não vai conseguir trabalhar com ele dentro da ação de superendividamento. E antes de passar para as demais perguntinhas, eu vou explicar agora sobre o julgado do STJ recentíssimo. Então, anotem o número aí, RESP 2.052.228 do Distrito Federal, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que é uma brilhante ministra. E aqui, o que foi decidido nesse julgado? E é bem interessante. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoem do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Eu vou repetir essa última parte porque ela é essencial e eu venho falando disso há mais de 1 ano e meio. Tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem, não é só identificar, é identificar e obstar movimentações, e há movimentações aqui em sentido lato, que destoem do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores. Então, o valor se é alto demais ao meu perfil de consumo. A frequência, então, por exemplo, eu tenho às vezes um Pix ou uma operação bancária de valor muito baixo. 5 operações de R$1.000. Se eu for considerar apenas o valor, ele estaria dentro de um padrão normal. Porém, a frequência com que foi realizado esse Pix, a intermitência dele é de caráter atípico. Então, também é um fator. E o objeto. Por exemplo, eu tenho uma pessoa idosa que nunca fez um empréstimo por meio de aplicativo de celular. Ela nunca fez.
E aí do nada surgem 1, 2 empréstimos por aplicativo de celular. O que o banco deve fazer? Opa! Movimentação atípica pelo objeto. Esta pessoa nunca fez essa operação antes na história de relacionamento dela comigo. Então eu tenho que certificar se realmente procede essa transação. Quem dirá naquelas situações em que há o empréstimo subsequenciado de um PIX ou um TED? Então, este julgado aqui, ele traz uma robustez ampla para que vocês trabalhem com a responsabilidade das instituições financeiras na fraude PIX, como já vim falando há muito tempo, na fraude TED, na fraude com DOC, isso também é normal, na contratação de créditos, e aí eu falo empréstimos e financiamentos, na constituição de aplicações financeiras, por exemplo, título de capitalização, contratação de seguro. Então aqui ela é uma explicação ampla, muito além daquele básico que a gente trabalhava com TED e com PIX. É um julgado extremamente relevante. Professor, mas isto é o que é o entendimento dominante do STJ hoje? Hoje é o primeiro julgado do STJ que tem esta magnitude. Antes, com relação a este dever, o STJ não tinha julgado diretamente sobre o assunto. O que ele falava era o seguinte: se a operação foi realizada mediante o uso do cartão e senha daquela pessoa, ou se foi pela aplicação e self daquela pessoa, a contratação era válida. Porque aí havia uma culpa exclusiva ou do consumidor ou uma culpa exclusiva de terceiro. Mas neste julgado não. Mesmo tendo uma situação em que há uma possível utilização de senha pelo consumidor, houve um artifício, um crime, uma fraude antecedente que maculou o negócio jurídico. E este ato deveria ter sido prevenido e remediado pela instituição financeira. E isto não aconteceu. Então, este julgado agora muda completamente o cenário. Agora, eu desafio a vocês a lerem o voto da ministra. E o interessante é, a base argumentativa dela é apenas o Código de Defesa do Consumidor. Apenas o Código de Defesa do Consumidor. Dentro de um dever de segurança que existe sim positivado ali. Mas você que é advogado, você que é advogada diferenciada, sabe que nós ensinamos a você mergulhar no estudo da responsabilidade das instituições financeiras. E aí estudando autorregulação bancária, estudando também normatização do Conselho Monetário Nacional, normatização do INSS. Imagine vocês, quando a petição inicial diferenciada, que além de já trazer o que a gente traz de CDC, começar a colocar também argumentos de Conselho Monetário Nacional, autorregulação bancária e instrução normativa do INSS. A chance de êxito nas suas demandas de fraudes bancárias crescerão assustadoramente. Vocês terão um volume muito maior de procedências do que improcedências. E aí citando sempre esse julgado paradigma, ele vai ser o norte sempre no seu trabalho, no seu dia a dia da sua advocacia, agora na parte de fraudes bancárias. Mas vem minha advertência. Nós não podemos ser irresponsáveis e nos colocarmos na posição de zona de conforto. Porque não é este julgado que vai ser a resolução de todos os problemas das fraudes bancárias. Você ainda como advogada, você ainda como advogado, tem o dever de ter uma advocacia realmente diferenciada. Fazer adequadamente a fase extrajudicial, e eu vou dar algumas dicas para vocês aqui sobre isso. Vocês não podem ir para essas ações de fraude bancária apenas com a petição inicial, a comprovação da fraude. Não, não é assim. Você tem que realizar a fase extrajudicial de modo muito bem feito. Então você, e aí contextualizando geralmente, de modo genérico, né? Fraude TED, fraude PIX, DOC, book transfer, que é transferência entre a mesma instituição financeira, você tem que fazer o quê? Seguir este rito, esse procedimento que eu vou te ensinar agora. Então já pega um papel e uma caneta para fazer isso. Ocorreu a fraude
qual é a primeira situação que eu preciso ter claro? Provocar a instituição financeira. Então, o seu cliente tem que ter provocado a instituição financeira logo em seguida a fraude. Ah, professor, mas ele não provocou a instituição financeira. Você vai orientá-lo a fazer essa provocação. Então, reclame junto à instituição financeira, seja pelo saque, seja pela ouvidoria, seja por meio do gerente, seja por meio do aplicativo do celular, seja pelo e-mail. Mas tem que ser uma reclamação que você consiga provar que ela foi formulada. Não faça apenas uma reclamação verbal sem ter a anotação, por exemplo, do protocolo. A reclamação pelo saque é válida, porque essa ligação para o saque fica gravada. Você tendo a gravação, o número do protocolo e o dia ali da reclamação, você consegue produzir essa prova. Mas você precisa conseguir produzir provas de que o consumidor reclamou junto à instituição financeira da ocorrência da fraude. E a partir disso, documentar a fraude, se foi pelo WhatsApp, se foi por outra rede social, tem que documentar essa fraude. Registrar o boletim de ocorrência da fraude ocorrida. Isso é muito importante. E aí, em todos os casos, além desta reclamação, você tem como advogada, como advogado diferenciado, que notificar a instituição financeira. Mas qual instituição financeira eu vou notificar? A do seu cliente e a de destino da operação fraudulenta. Então, o que a gente chama de banco pagador e de banco recebedor, origem e destino da transferência, você deve sim encaminhar a notificação escrita, pedindo informações essenciais como nós ensinamos no curso de advocacia bancária diferenciada. Feita a notificação extrajudicial, você tem mais elementos para a procedência dos seus pedidos e ainda tem um caminho aberto para o desvio produtivo do consumidor. A instituição financeira que não exerce mecanismo de segurança na prevenção de fraudes e ao ser provocada, ela se queda inerte, ao ser novamente provocada pelo advogado, ela se queda inerte, ela está desviando o consumidor de seus recursos produtivos. E aí nasce também a responsabilidade pela perda do tempo útil, tese desenvolvida pelo professor Marcos Tessal. E aí nasce o dever das instituições de reparar os prejuízos extrapatrimoniais dessa pessoa, além do prejuízo material que foi a fraude. Então aqui, você advogado, tem um caminho aberto para faturar muito na sua advocacia, certo? Esta live aqui vai ficar salva para vocês aqui no meu Instagram, vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, e lá no canal do meu YouTube muito mais organizada, porque lá eu consigo ter a transcrição para vocês baixarem. Tem também, olha que diferenciado, você escolher o minuto que você quer ver de acordo com o assunto ali, então você já pode ir direto no ponto. E aí eu passo agora para respostas às perguntas que foram feitas por vocês, certo? Mais uma perguntinha aqui. Em ação de fraude Pix, acha interessante pedir depoimento pessoal do autor como prova atípica? Vamos lá. Eu entendo que o advogado da própria parte não pode pedir o depoimento pessoal do seu próprio cliente. Se nós estudarmos este capítulo do Código de Processo Civil, ele fala que eu peço depoimento pessoal da outra parte. Mas você, advogado, pode pedir, por exemplo, juiz, eu sei que não existe esse depoimento pessoal a partir do qual que eu possa extrair confissão. Mas você, juiz, pode determinar o interrogatório desta pessoa, que não gera confissão, mas gera sim uma prova no processo. Mas eu, Homero, apesar de ser possível esta forma de produção de provas, eu entendo que não vai trazer muita relevância. Normalmente o Poder Judiciário não costuma considerar aí essa fala, a não ser que você queira provar uma situação especial, qual seja a ignorância tecnológica daquela pessoa. Você quer mostrar para o juiz ali no tete-a-tete que aquela pessoa é realmente um hipervulnerável. É um analfabeto funcional ou é um analfabeto digital. Aí nesse caso até vale a pena você pedir que o juiz colha o interrogatório dessa pessoa. Se não, é perda de tempo, vai atrasar o seu processo aí para o resultado favorável a você.
Mais uma perguntinha. Pode ser cobrada TAC em financiamento de veículos? Primeiro, TAC é a tarifa de abertura de crédito. A tarifa de abertura de crédito, ela não pode ser cobrada em contrato algum faz muito tempo. O STJ já decidiu isso em sede de recurso repetitivo. Porém, é possível sim as instituições financeiras cobrarem a chamada tarifa de cadastro, TC. E o que seria essa tarifa de cadastro? Segundo a resolução do Conselho Monetário Nacional, número 3919, é uma tarifa para a formação do cadastro, para que a instituição financeira analise a situação daquela pessoa, certo? E só pode ser cobrada uma só vez no início do relacionamento. Então, por exemplo, se eu tenho conta no banco X e nesta abertura de conta o banco já me cobrou a tarifa de cadastro, em qualquer outro contrato com aquela instituição subsequente, não poderá haver mais cobrança de tarifa de cadastro. Mesmo que eu tenha 10 contratos de financiamento de veículo, não pode. Se no primeiro contrato de abertura de conta corrente houve a cobrança disso. E também tem um outro cenário. Eu posso analisar a abusividade da tarifa de cadastro segundo a taxa, a tarifa média do Banco Central do Brasil. Então eu tenho duas possibilidades de questionar a tarifa de cadastro. Primeira, ela não ter previsão expressa no contrato e ela não ser no início do relacionamento. E o segundo cenário, que é a abusividade em razão do valor. Certo? Próxima perguntinha para vocês aqui. O que perguntar em uma audiência de conciliação? Cansada de não ter acordo por conta de preposto. Esta é uma dúvida muito comum para quem ainda não tem, né, essa expertise diária, essa prática diária das audiências de conciliação. E eu vou segmentar a minha resposta em dois tipos de cenário. Primeiro cenário, que é dentro do procedimento comum lá do Código de Processo Civil, o que acontece nas audiências de conciliação em geral das ações cíveis. Nesta audiência, perguntar não vai resolver nada. Você pode dialogar com o preposto, cobrá-lo ali, perguntar se ele tem, por exemplo, alçada para fazer negociação, se ele tem poderes para transigir. Porém, o Código de Processo Civil, ele diz que este ato, que é a audiência de conciliação, tem cláusula de confidencialidade. Então, aquilo que você conversa, pergunta, debate ali, não constará na ata. Então, se o preposto, por exemplo, falar, olha, eu não tenho alçada para discutir isso, pode constar em ata? Não vai constar em ata, porque tem o caráter da confidencialidade. Agora, no cenário do superendividamento, temos outra dimensão. Por quê? Na ação por superendividamento, aí o Código de Defesa do Consumidor, com a atualização da Lei 14.181, traz uma pitada bem interessante aqui, um tempero especial. Porque a audiência de repactuação, de conciliação, tem a finalidade de resolver o problema. E aí, o CDC está muito claro agora. Aquele preposto que comparece à audiência sem poderes para transigir, ele traz consequências. Qual é a consequência? Eu vou jogar o crédito dessa pessoa lá para o final da fila, vira um crédito quirografário. Além disso, vai afastar os encargos moratórios. Então, dali para frente não vai correr encargo. Olha que interessante isso para a sua advocacia. Então, chegou na audiência de superendividamento, o preposto ficou calado, não tem procuração com poderes para transigir, ou falou que não tem alçada, você, advogado, tem que falar na hora. Conciliador, eu quero e tenho o direito que você conste em ata que este preposto não apresentou nenhuma proposta, não tem poderes para transigir e que ele afirmou expressamente que ele não tem alçada para discutir acordos. Ah, mas isso vai contra o CPC na parte que ele fala da confidencialidade. Eu entendo, e aí você tem argumento para brigar, que esta cláusula de confidencialidade ela é mitigada na ação de superendividamento. Porque nós temos lá no artigo 104A
disposição nos seus parágrafos falando o seguinte: o juiz poderá, no processo por superintendimento, tomar em consideração questões que foram anotadas, informadas na audiência de conciliação. Peraí, como é que o juiz togado vai tomar consideração de questões discutidas na conciliação se ele não estava presente? Então, o único modo dele tomar conhecimento disso é por meio das anotações de ata. Então, você deve fazer isso. E aí, uma dica prática: se o conciliador se recusar a fazer a anotação, grave a audiência na hora. Então, já fala: olha, excelência, diante da sua negativa de registrar em ata meu pedido, eu estou, a partir de agora, gravando o ato, porque eu vou atrás dos meus direitos. Você tem o direito, sim, de constar em ata esta informação. Vamos lá. Analfabeto pode assinar digitalmente com a senha do GovBR? Pergunta fantástica. Nós sabemos que, quando eu falo de contratos em geral de prestação de serviço, nós temos que lembrar lá do artigo 595 do Código Civil. E ele diz que o analfabeto, para exprimir a sua vontade, ele tem que assinar a rogo por uma pessoa de sua confiança e mais 2 testemunhas. E este entendimento tem sido adotado pelo STJ. E agora essa matéria está afetada em sede de recurso repetitivo. Então, qual que é a conclusão? Porque este raciocínio ele foi construído a partir de uma assinatura física, presencial do analfabeto. Esta assinatura a rogo de uma pessoa de confiança é substituída por uma assinatura digital? Aí vem a minha conclusão, Homero. Eu entendo que não, essa assinatura não é válida. Por quê? O pressuposto base dessa assinatura a rogo é que esta pessoa de confiança do analfabeto participe do negócio jurídico para que ela informe e esclareça as condições contratuais. Se ele é analfabeto, assinando presencialmente ou digitalmente, ele continua analfabeto. Ele continua sem saber ler e escrever. Então, não vale essa assinatura feita de modo digital da pessoa analfabeta. Mas vale se esta pessoa que assinar for uma pessoa de confiança. Ela assina no lugar a rogo desta pessoa. Aí vale a assinatura digital, sim, desta pessoa que seja aí de confiança do analfabeto. Mas o analfabeto assinar digitalmente, diretamente, não. Qual revisão posso pedir no sistema financeiro da habitação? Essa é uma pergunta recorrente e, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos estar com um curso aí de revisionais em contratos imobiliários. Pessoal, é um assunto muito particularizado que não é idêntico o trabalho que a gente faz nas ações de revisão de empréstimos e financiamentos de bens móveis e créditos em geral. Por quê? O SFH, nós temos vários cenários normativos e normativas específicas também do Conselho Monetário Nacional. É possível revisar taxa de juros segundo as séries temporais? É, mas eu tenho que saber olhar qual é a série temporal. Porque no financiamento imobiliário eu tenho recursos direcionados, eu tenho recursos do BNDES, eu tenho taxas de mercado. Eu tenho que aprender a fazer essa análise. Eu posso questionar, por exemplo, capitalização de juros? Posso, mas eu tenho que ver 2 cenários pelo menos. Anteriormente, a lei da Minha Casa Minha Vida não poderia ter capitalização com periodicidade inferior à anual. Posteriormente, a lei do Minha Casa Minha Vida, a lei 11.977, passou a ser possível a capitalização mensal. Mas ainda assim, não basta constar na lei, tem que estar expresso no contrato a taxa ao mês e a taxa ao ano. Então eu posso sim questionar a periodicidade da capitalização. Eu também tenho mecanismos para questionar tarifas, como acontece também nos demais contratos, segundo a resolução 3919 do Conselho Monetário Nacional. Então existe uma infinidade de possibilidades nesta revisional de SFH.
Então, em breve vocês terão aí um curso sobre este assunto. Há a possibilidade de fazer revisional do contrato após o leilão. O assunto de possibilidade de você levar ao Poder Judiciário ação revisional com pretensão de revisão de cláusulas do contrato não está diretamente fechada às portas com base no fato de ter o leilão. Vamos entender melhor isso. Eu tenho um contrato, por exemplo, de financiamento de veículo. Eu vou pontuar isso para vocês. E aí, eu posso entrar com uma ação revisional deste contrato, mesmo que se o contrato estiver com prestações em atraso, eu posso, esse é um cenário. Se o contrato estiver em dia, eu também posso entrar com a revisional. Se o contrato estiver quitado, eu também posso entrar com esta revisional, desde que eu respeite o prazo prescricional desta pretensão, que é de 10 anos a contar da assinatura do contrato. Mas e um contrato que já está sendo debatido em juízo? Por exemplo, o banco entrou com uma ação de busca e apreensão. Eu posso entrar com uma revisional? A minha resposta vai ser: depende. Depende por quê? O leilão deste veículo, ele não acontece judicialmente. Ele acontece extrajudicialmente. E aí, neste caso, o que é importante você entender? Olha, eu, Homero, fui citado, o veículo foi apreendido, eu apresentei contestação, eu apresentei reconvenção. E aí, eu apresentando reconvenção, eu não consigo mais fazer ação revisional. Porque a reconvenção é uma ação dentro daquela ação principal. Então eu não posso, porque vai ter ali o quê? Uma litispendência. Agora, eu fiz só a contestação, cabe a reconvenção? A resposta também é depende. Por quê? Se já foi julgada a busca e apreensão com o mérito resolvido, não cabe mais ação na minha compreensão. Mas, se eu fiz só a contestação e o processo de busca e apreensão ainda está em curso, cabe sim, e eu entendo que essas ações tramitarão de forma conexas. Porque o resultado de uma poderá prejudicar o resultado da outra. Existe uma relação de prejudicialidade externa aí. Então, tem que tramitar em conjunto essas duas ações. Ou uma ser suspensa até o julgamento da outra. Então, a questão de caber revisão de contrato após o leilão depende deste cenário que eu estou te falando. De já não ter essa discussão sido travada em sede de reconvenção ou a matéria estar definitivamente julgada em outra demanda. Vamos lá, vai. O tribunal julgou RMC procedente e outro improcedente na mesma semana. O que fazer? O que fazer? Você tem que recorrer disso. Você não pode deixar formar coisa julgada na parte que teve a improcedência do pedido e tentar sanar a divergência dentro do mesmo tribunal. E você tem instrumento processual específico para fazer isso. Você pode sim buscar a uniformização, você pode buscar a abertura de um incidente de uniformização de jurisprudência. Isso é muito importante, a gente não pode deixar. E aí, se foi negado, fazer o recurso especial para a questão chegar ao STJ. Você não pode deixar a coisa morrer no tribunal. Então, use esse acórdão de procedência dos pedidos como paradigma para mostrar que a outra Câmara ou turma julgou de forma desacertada e que a questão seja levada, por exemplo, à sessão, ao pleno, para que aí você, ou o órgão especial, para que a questão seja pacificada de modo uniforme naquele tribunal. Isso é muito importante para que você não deixe formar precedentes negativos. Vamos lá, mais perguntinhas que a gente tem aqui para vocês.
Tem bastante aqui, eu estou escolhendo as melhores aqui para responder, que sejam mais amplas, né? Limite do Pix, período diurno, 60 mil sem avisar o cliente. Pode, esse limite foi definido pelo banco. Olha, limites de Pix. Quando a gente estuda a normatização disso no Conselho Monetário Nacional, os limites que nós temos abstratamente são feitos a partir de períodos extraordinários, ou seja, período noturno e final de semana. Os demais limites são compostos pelo padrão de transferência daquela pessoa na TED, transferência eletrônica disponível. Então, você vai ter que analisar qual era o padrão de transferência que ele tinha na TED. Se a TED dele era de 60 mil, o banco poderia fixar também o PIX em 60 mil. Mas eu entendo que aí existe o dever de cooperação. A instituição deve informar ao cliente qual é o limite dele de transferência. E, vamos lá, o fato de ter o limite de 60 mil significa que o banco está isento de responsabilidade se acontecer uma transferência, por exemplo, de 60 mil? A resposta é não, o banco não está isento. Por quê? Falei do julgado hoje do STJ. Pessoal, não é o limite o critério absoluto de ausência de responsabilidade. É o padrão, o comportamento do consumidor diante das suas movimentações bancárias. Então, mesmo que eu tenha um limite de 60 mil, mas se as minhas transações, tanto no TED quanto no Pix, forem de no máximo, por exemplo, 20 mil, esta transação de 60 ela é atípica. Ah, mas então, por exemplo, ele fez 3 transferências de 20 mil, mas ele nunca fez esse comportamento. Então, a frequência desse valor não é comum. Então, também temos ali uma atipicidade da transação. Então, não se apegue apenas no limite. Olhe o valor padrão do consumidor, olhe a frequência das transações, para que você trabalhe com a responsabilidade, para que você não erre aí na sua prática. Tá bom? Tô vendo aqui o pessoal falando aqui de teses, né? Que interessante, vou interagir um pouco com vocês aqui. Vocês estão muito caladinhos hoje, eu tô assustado aqui. Muito caladinhos. Quem tá gostando da live aí, reage comigo, porque tem que ser recíproco, gente. Tem que ser recíproco. Quero ver alguém entrar comigo aqui ao vivo agora para fazer uma dúvida. Manda aqui, ó, no sinalzinho de mais, a sua participação ao vivo para tirar aqui uma dúvida em tempo real comigo. Quero saber. E hoje a nossa live é um pouco mais curta do que as outras, então quero dar a oportunidade para você, que é advogada, que é advogado, participar comigo, tirar a dúvida real aqui ao vivo comigo. Vamos ver se tem alguém aqui. Eu deixo, não, vou responder as perguntinhas aqui para vocês. Ó, chegou aqui, doutor Adriano Paulino, vou abrir para você, mas já advirto. Não pergunte do caso do seu escritório. Formule a dúvida de modo abstrato para mim. Já fale diretamente. Olha, neste caso aqui, não serve. Fale o seguinte, por que aplica esse entendimento? Como faz para fazer isso? Mas não pergunte se aplica o entendimento ao seu caso, ao seu escritório. Vamos lá, doutora. Ver se entrou. Foi, entrou. Bom dia, doutor, tudo Bom bom? dia, doutor Adriano, tudo bem? Tudo. Doutor, na verdade, a minha dúvida seria basicamente no que tange, né, ali a CCB, porque o que acontece? Na CCB, geralmente os bancos, eles, quando fazem a CCB, elas se originam de outras dívidas, às vezes que existe dentro da instituição, como cheque especial, alguns boletos, cartão de crédito, e eles acabam fazendo a somatória dessas dívidas e jogando como uma CCB. Quando a gente analisa a própria CCB em si, ela está com taxa ok, né, dentro da taxa média do mercado pelos séries temporais. Neste caso, a CCB, ela por estar ok, existe, tem como possibilidade, dentro das normativas, a gente discutir que o crédito dela, aquela origem, aquele valor,
foi originário de outras dívidas anteriores dentro de uma execução? Olha, fantástico o seu questionamento, porque essa é uma dúvida muito comum. E eu vou esclarecer por partes para ficar mais fácil. A CCB, né, que o doutor Adriano coloca aqui, é a cédula de crédito bancário. A lei que rege essa cédula é a 10.931. Tá? Então, tem uma lei que trata dela e ela traz os seus requisitos. Agora, o doutor Ricardo está trazendo, o doutor Adriano está trazendo o seguinte: uma cédula de crédito bancário que, na verdade, ela não é um crédito direto, ela é uma renegociação de créditos anteriores. E aí, isso é permitido, tá, doutor Adriano? Então, eu posso ter, sim, uma cédula de crédito bancário com renegociações de contratos anteriores e ainda ter ainda uma liberação de um crédito adicional. É possível isso tecnicamente. Agora, o fato de ter uma CCB que renegociou vários contratos anteriores não valida de modo algum os contratos anteriores. Então, eu peguei a CCB ali, que é a final, a última. Vamos pegar uma cadeia, por exemplo, de 5 contratos. Eu tenho um cheque especial, um cartão de crédito, eu tenho um empréstimo, eu tenho um financiamento, e aí tem ali um outro crédito que é feito ali, e eu renegocio tudo num só. Então, peguei 5 contratos anteriores e joguei num só aqui futuro. Certo? Este contrato aqui, essa CCB única, ela não tem nenhuma abusividade, por exemplo. Isso acontece. E aí o banco executa esta CCB, esta última CCB. Ela não tem juros abusivos, ela não tem capitalização, ela não tem tarifas, ela não tem nada que eu poderia questionar. Mas eu tenho os contratos antecedentes. Mas nesta execução, eu posso discutir os contratos antecedentes? Eu posso trazer, por exemplo, um embargo de execução, ampliando a cognição dele, trazendo os outros contratos ali? Posso no seguinte cenário de excesso de execução. Por quê? Se eu falo que os contratos 5 anteriores, cada um deles é abusivo por juros, capitalização, tarifas, tem abusividade, eu tenho que discutir o quê? Excesso de execução, porque o valor desta última cédula de crédito bancário não seria esse se esses 5 contratos anteriores respeitassem um padrão normal de cobrança. Então, o que eu teria que fazer? Aí é importante demais ter um parecer de um assistente técnico, porque eu vou ter que trazer qual é o valor exato de excesso de execução. Quando a gente faz embargos por excesso de execução, eu tenho que indicar qual que é o excesso. Então, eu vou trazer como causa de pedir aqui 5 contratos anteriores, é uma questão prejudicial, você vai abrir um top de questão prejudicial e fala, peraí, juiz, eu tenho, antes de enfrentar essa CCB, uma questão prejudicial, que é a abusividade dos contratos antecedentes. E aí aponto uma a uma das abusividades e mostro, olha, cada um desses, vamos supor, cada contrato desse fosse 10 mil reais. Então o valor final seria 50 mil. Só que, na verdade, fazendo a revisão, cada um desses contratos, o valor final dele não era 10, era 7 mil. Então, o valor final não poderia jamais ser 50. Então, apontaria um excesso de execução ali de diferença de 15 mil. 7 vezes 5, 35. Então, o máximo que poderia ser cobrado era 35 mil. Então, juiz, julgue procedente de meus embargos, apontando um excesso de execução de 15 mil reais, porque os contratos antecedentes são abusivos. Eu posso trabalhar isso. Ou eu posso deixar a execução correr e fazer uma ação revisional de cada um dos contratos antecedentes, pedindo a repetição do indébito. Eu tenho duas formas de trabalhar, 2 formatos de trabalhar com essas abusividades. Mas é possível sim, mesmo estando em execução esse último contrato. Entendeu, doutor Adriano? Esses 2 cenários. Obrigado pela participação conosco aqui e parabéns pela pergunta, que foi fantástica. Obrigado mesmo. Até a próxima. Infelizmente, hoje nós temos que encerrar mais cedo a nossa live, o nosso Direito Bancário de Debate, mas eu esclareci um tema muito, muito importante para vocês sobre o precedente ímpar do STJ sobre o dever de segurança nas transações atípicas bancárias. Muito importante, confira a nossa live se você não assistiu a live ou não pegou o seu começo, ela vai estar salva aqui e também daqui uns dias lá no nosso canal do YouTube. As perguntinhas de hoje também e aquelas que eu não respondi, eu vou soltar aí no Reels, no Stories, nos próximos dias, as respostas às perguntas formuladas. E agradeço você que estava comigo aqui até agora. Printa a nossa live, compartilha para que o conhecimento chegue a mais e mais pessoas que queiram fazer uma advocacia bancária diferenciada.
Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira.